Calorosas saudações, e André Ventura diz que para aprovar o Orçamento de Estado vai pedir a Luís Montenegro que faça um referendo à imigração. Podia ter também pedido para meter like neste vídeo, mas isso faço eu. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Ora, o que é que se passa? Chega quer referendo à imigração, Ventura vai propor consulta popular sobre criação de cotas. André Ventura vai propor ao Parlamento uma consulta popular sobre a criação de cotas para a entrada de imigrantes antes da discussão do Orçamento de Estado. A aprovação da iniciativa será importante para definir o voto do Chega. Vários pontos aqui. Eu vi já algumas críticas a esta medida do Chega, no sentido de se dizer que um referendo não é uma condição formal para se colocar no Orçamento de Estado, o que é verdade. Contudo, quantas e quantas vezes é que os orçamentos de Estado já não foram aprovados consoante ou mediante determinadas políticas do ponto de vista informal? O que é que eu quero dizer com isto? Embora o Orçamento de Estado seja efetivamente um instrumento de exposição do plano financeiro do Estado e de uma questão de adaptação de receitas às despesas e etc., muito na matéria orçamental, coisa que um referendo não tem propriamente numa forma direta, várias condições, por várias vezes ao longo da história democrática portuguesa, várias condições não formais a nível orçamental foram colocadas em cima da mesa para a manutenção de um governo. E, portanto, isso pode ser feito. Se disserem que não é um método formal, não é, mas é um método informal que muitos outros partidos já utilizaram. Não no caso do referendo da imigração, mas em outros âmbitos, por várias forças políticas. Portanto, a meu ver, do ponto de vista político, isto é claramente legítimo. Andando mais para baixo, vemos aqui o Ventura e tal, no Parlamento, não é? O Chega quer um referendo à imigração, adianta ao Jornal Expresso, será importante nas negociações do Orçamento de Estado. A imigração é uma bandeira do Chega e o referendo é uma evolução em relação ao documento do Orçamento de Estado. A posição inicial de André Ventura era de que só viabilizava o Orçamento de Estado se houvesse um acordo genérico para a governação do país com o Chega. André Ventura vai propor ao Parlamento uma consulta popular sobre a criação de cotas para a entrada de migrantes antes da discussão do Orçamento de Estado. Eu aqui devo dizer que neste momento em Portugal o principal problema, a meu ver, a principal questão de debate deveria ser neste momento a questão da imigração. Não propriamente outra qualquer. Eu há uns dias fiz uma sondagem no meu canal e que foi curiosa, porque eu coloquei... a pergunta era mais ou menos qual o maior problema de Portugal e as hipóteses eram socialismo, corrupção e imigração. E eu estava por acaso à espera que a imigração estivesse em primeiro lugar, mas não, curiosamente acho que foi o socialismo, creio eu. Em todo o caso, eu acho que a imigração é um problema preponderante neste momento no país, não só pela questão da alocação de recursos, não só pela questão de uma hipotética alegada questão de insegurança que pode ser gerada aqui em Portugal, dada a falta de controle fronteiriço que existe. E, portanto, isto é política e as coisas funcionam da forma que têm que funcionar, sendo isto um problema fulcral para o bom funcionamento de uma nação. Eu acho bem que o André Ventura, ou qualquer outro político, faça este tipo de jogada política no sentido de pressionar o governo a ter medidas mais concretas relativamente à imigração, porque a verdade é que o Luís Montenegro ainda não teve muito tempo para demonstrar se é bom ou mau primeiro-ministro, porque está lá há 3 meses, honestamente, e agora estamos de férias, portanto, ainda menos tempo o homem teve. Contudo, nas ações que já teve a nível da imigração, a meu ver, foi manifestamente insuficiente. A nível das políticas públicas, de um ponto de vista financeiro, eu não vou dizer que ele esteve mal até agora, mas também não vou dizer que ele esteve bem porque ainda não as executou. Há algumas medidas no papel que são boas, outras que eu alterava porque acho que não são suficientes, mas a nível da imigração é completamente insuficiente de um ponto de vista geral. E, portanto, isto é bom no sentido político, numa questão de tentar puxar o governo para a direita. Ou seja, o que é que isto se quer dizer? Muito dificilmente o Chega conseguirá retirar daqui um referendo. Muito honestamente, é a minha opinião. Embora eu acho que isso devesse acontecer de um ponto de vista de meritocracia popular democrática, não é? No entanto, o Chega não recorrendo ou não conseguindo que o PSD ou o Governo recorra ao referendo, consegue negociar no âmbito de colocar o assunto na agenda setting, na agenda do dia, e, portanto, fazer com que as massas, a nível populacional, comecem a debater isto e a procurar soluções semelhantes, parecidas, ou um favorecimento igual à medida que o Chega aqui propõe. Não sei se me faço entender, mas, basicamente, isto de um ponto de vista
não é propriamente o termo correto, nem creio que é isso que vai acontecer, mas é uma mini radicalização do governo, não é? Portanto, do ponto de vista da imigração, isto não é ser radical, mas eu creio que me fazem entender, até porque fazer um referendo, ou quer que seja, não me parece que seja radical, porque o referendo é o instrumento mais democrático que existe, porque não estamos a dar a voz à elite, estamos a dar a voz às massas de uma forma geral. André Ventura vai propor ao Parlamento uma consulta popular sobre a criação de cotas para a entrada de migrantes antes de discussão do Orçamento de Estado. De acordo com declarações do líder do Chega ao Expresso, a aprovação pelo Governo desta iniciativa vai ser importante para definir o voto no Orçamento de Estado. Se Luís Montenegro não aprovar esta ideia, o partido de André Ventura vai querer ver satisfeitas outras exigências para viabilizar o documento. Eu creio que neste momento, ao Luís Montenegro convém-lhe que o Chega chumbe o orçamento. E eu acho que o Luís Montenegro vai ser extremamente inflexível com esta medida e com outras exigências que o Chega possa fazer. Não por serem boas, não por serem más, não por serem mais ou menos, não por serem altas, baixas, gordas, não. Porque do ponto de vista político, Luís Montenegro neste momento está mais confortável do que o Chega. As sondagens dão uma queda ao Chega, enfim, desde o pós das eleições europeias, não é uma queda assim tão acentuada como foi nas europeias, mas dão uma queda de 4, 5, 3 pontos percentuais que poderão eventualmente ir para o PSD, isto na cabeça de Luís Montenegro. Montenegro também vê que a IEL nas últimas sondagens também cresceu 3, 4 pontos percentuais. Ele começa a pensar que se calhar pode ter uma maioria absoluta com a IEL numa coligação. Ele pensando isto e sabendo que historicamente os partidos que mandam governos abaixo, quer à esquerda, quer à direita, são penalizados, no caso do partido do Ramalhianos na década de 80 à direita, no caso do Bloco e do PCP agora em 2022 à esquerda, normalmente são penalizados, ele está, enfim, nesta tentativa de provocar o Chega para que o Chega chumbe mesmo o orçamento, se vai a eleições e ele na esperança de ter uma maioria absoluta ou perto disso. Se eu acho que é possível que ele a tenha, acho que é possível. Se eu acho que era benéfico para o país, não acho que seja benéfico para o país. Acho complicado que ele a tenha, tudo é possível, não é? Eu desde que o António Costa teve aquela maioria absoluta já nem digo nada, este país, enfim, é o que é. Mas mesmo assim, creio que a proposta deveria seguir, embora haja sempre o risco que a população portuguesa, tendo em conta que a maior parte vota no Bloco Central, PS, PSD, ainda tínhamos uma surpresa em que isto o referendo à imigração era chumbado. Portanto, enfim, já nada me surpreende neste país. Durante conversas com os partidos sobre as alterações legislativas em relação à imigração, André Ventura colocou as cotas em cima da mesa, diz o Expresso, à saída de uma reunião com o Ministro da Presidência, acrescenta ao mesmo jornal, a delegação do Chega anunciou que havia abertura do Governo, mas o Governo não colocou cotas no plano apresentado em maio. Só um pormenor é que as cotas, as pessoas poderão dizer, mas isso é muito radical e não sei o que, não sei o que mais. Radical é fazer surf, andar de skate. Isto, cotas é uma coisa que a Nova Zelândia, a Austrália, que são países até bastante progressistas do ponto de vista ideológico, fazem. Portanto, os países nórdicos, alguns deles, também já começaram nesse sentido a propor isso. A Suécia já começou com medidas de repatriamento de imigrantes, não sei se têm noção. Portanto, enfim, isto são coisas que até os países que tendencialmente são mais progressistas fazem, e há medidas mais radicais do que isto a serem aplicadas. Portanto, não me parece nada. Mas eu gostava de saber, quando diz aqui o Governo mostra a abertura, eles depois não especificam o que é, mas eu pessoalmente tinha curiosidade em perceber o que era essa abertura. Eu sei que estamos em agosto e tal, é época baixa a nível de política, é silly season, mas mesmo assim tinha essa curiosidade. André Ventura acredita que Marcelo Rebelo de Sousa ficava fragilizado se rejeitasse o referendo, caso unisse a direita maioritária na Assembleia da República. Eu honestamente acho que o referendo não passa. Eu sou-vos honesto. Acho que se for a votação no Parlamento, o Chega é capaz de apresentar aquilo. O Chega votará obviamente a favor. Tenho dúvidas que o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS votem a favor, muito honestamente. Atenção, posso estar aqui, eu espero estar equivocado, não é? Espero daqui a uns meses vir aqui dizer, olha, desculpem lá, aqui o vosso companheiro, aqui eu, desculpem lá, enganei-me, estava completamente equivocado. Agora, se me perguntarem aquilo que eu acho que o Chega vai apresentar esta proposta, e bem, uma boa proposta a meu ver, embora havendo um risco que a população portuguesa e o português em si, enfim, é o que é do ponto de vista da aprovação destas legislações mais progressistas ou da rejeição de medidas de maior controle na imigração, mas enfim, eu acho que a medida é boa.
O PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS abstêm, só votam contra, a esquerda vota toda contra e pronto, o referendo não passa, o Chega vota contra o orçamento, vamos a eleições e depois aí é um bocado uma incógnita. Se bem que se o governo cair, eu já disse, há uma coisa má e isto é fora da questão da dinâmica político-partidária. Se o governo cair agora, em novembro, outubro de 2024, muitos dos fundos do PRR que já estão em atrasos para serem aplicados não vão ser aplicados. Há muitos que já estão em atraso e depois os outros que são para serem aplicados que ainda não chegaram ao nível de estarem atrasados, esses nem sequer vão ser aplicados porque passámos o prazo de aplicação. Ou seja, o dinheiro do PRR vai praticamente para o lixo. Não todo, algum já foi aplicado, mas algum desse dinheiro já foi. Já vai para o lixo caso o governo caia. Não sei se tem noção, mas enfim, é o que é isto. São outras questões à parte da dinâmica político-partidária. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Código Sousa 10 na Prozis, não disse no início, acho eu. Tenho o código Sousa 10 na Prozis para usar em vários produtos no segundo link da descrição. Partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, grupos do WhatsApp, Telegram. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.